Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia o entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Na celebração de hoje, nessa solenidade da Ceia do Senhor, nós contemplamos nas leituras a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Hoje, no Evangelho, nós contemplamos essa instituição do sacerdócio, porque depois de instituir a Eucaristia, Jesus Cristo vai realizar um gesto que é importante, um gesto que é essencial para o exercício do ministério sacerdotal, que é o serviço. Por isso que nós vemos diante do Evangelho de hoje uma realidade importante, porque Jesus Cristo é aquele que vem do céu à terra para realizar a sua obra e depois voltar para o Pai. Todos nós também fazemos esse caminho de sairmos de Deus, porque fomos criados por Ele, e de voltar para Ele. Mas essa volta para junto do Pai só é possível através do sacerdócio de Cristo, através daquilo que Ele mesmo realizou nessa terra e da unidade com esse mistério divino, porque é esse mistério divino que eleva a nossa vida ao céu. Mas para que nós possamos caminhar, seguir, peregrinar rumo ao céu, é necessário essa atitude que Jesus Cristo aqui realiza. Porque essa atitude, ela não é só para o sacerdócio ministerial, mas também para o sacerdócio comum dos fiéis. Porque veja que Jesus Cristo, que é Deus, quis servir os seus discípulos. Nós, que somos filhos de Deus, precisamos aprender a servir também, porque é nesse serviço que vai se manifestando aquele que está dentro de nós, aquele que habita em nosso coração. Por isso que o Evangelho de hoje nos dá essa ênfase ao sacerdócio de Cristo.
E esse sacerdócio que se dá através do serviço. Esse serviço de generosidade, de caridade, esse serviço de entregar e de servir a própria vida aos seus discípulos na Eucaristia e depois através daquilo que é o serviço de humildade, fazendo as coisas mais simples, porque são nas coisas mais simples que realmente a obra de Deus é realizada em meio ao mundo. Essa obra de Deus que é realizada sem que muitos não percebam. Por isso que Jesus Cristo, diante desses discípulos, vai tirar o seu manto e ali vai amarrar uma toalha na sua cintura. Essa toalha que é o símbolo do serviço, o símbolo dessa generosidade sacerdotal, onde ele vai lavar os pés dos discípulos, e lavar os pés é um símbolo de que Jesus Cristo está se fazendo escravo dos seus próprios discípulos. Isso é importante porque quando aqueles que haviam muitas riquezas chegavam em casa, o escravo vinha para lavar os pés. Veja que Jesus Cristo realiza uma atitude de escravo. Por isso que essa escravidão de Jesus Cristo manifesta justamente aquilo que é a união à vontade do Pai. Assim também a nossa vida, nesse gesto de humildade, precisa estar unida à vontade do Pai, manifesta através de Jesus Cristo. E quando nós servimos como Jesus Cristo serviu os seus discípulos, quando nós nos colocamos a serviço da obra de salvação, nós somos chamados a lavar os pés daqueles que estão ao nosso lado, de sermos escravos daqueles que estão ao nosso lado, não uma escravidão de uma forma pejorativa, de submissão, não é isso, porque a escravidão que Cristo realiza e Cristo exerce é uma escravidão através da liberdade. Por isso que nesse diálogo com Pedro, que Pedro diz que ele não vai lavar os pés, depois Jesus diz que se ele não lavar os pés, Pedro não terá parte com ele. E Pedro vai dizer, então lava não só os pés, mas a cabeça e as mãos. Veja que Jesus Cristo aqui ele nos chama a atenção de uma coisa essencial, porque é necessário participar desse serviço de Jesus Cristo, esse serviço de Deus pela salvação das almas, para ter parte na salvação que Ele oferece. Por isso que a salvação chega a nós na medida em que nós lutamos para salvar as outras almas. Essa é a vida sacerdotal. Essa vida sacerdotal que é uma vida de buscar fazer sempre união entre Deus e os homens, entre Deus e o seu povo, entre Deus e a humanidade. Nós precisamos aprender a fazer isso, gerar sempre unidade, gerar comunhão. Esse é o chamado verdadeiro do sacerdócio, porque o sacerdócio é isso, é essa capacidade de unidade com Deus, de participação da sua vida e do seu mistério. Assim também, o sacerdócio comum dos fiéis manifesta essas duas coisas, a participação na vida, de um mistério da vida de Cristo e também da sua missão de salvar almas. E quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de salvação das almas, mais nós vamos permitindo com que o sacerdócio de Cristo se manifeste na nossa vida. Em todos os cristãos, num sacerdócio comum dos fiéis, onde Cristo se manifesta através dos seus dons, e nos sacerdotes ordenados pela Igreja, para que se manifeste neles a presença humana do próprio Cristo. Por isso que hoje damos ênfase na humanidade de Cristo, nesse sacerdócio humano de Cristo, que não está desvinculado do divino, mas hoje aparece através do serviço à humanidade de Cristo, esse serviço ministerial. E nós precisamos aprender a lavar os pés. Isso significa sermos escravos da vontade do próprio Deus, para realizar a obra de Deus nessa terra. E precisamos alcançar a verdadeira humildade,
porque sem humildade nunca seremos capazes de lavar os pés do nosso próximo, de se humilhar, de se rebaixar ao mais baixo, perto do solo, para tocar os pés dos nossos irmãos, para tocar os pés daqueles que caminham, muitas vezes em caminhos que não levam à salvação, mas que nós vamos até eles para reconduzir esses pés, para lavar esses pés, para tornar ao caminho de Deus, ao seguimento de Cristo. Essa é a nossa grande missão sacerdotal nessa terra, onde participamos do sacerdócio de Cristo, onde verdadeiramente permitimos com que Cristo em nós se manifeste, para que possamos ser como que essa ponte entre Deus e a humanidade, para que assim sejamos esse canal da graça, para que essa obra de salvação continue transbordando através da nossa vida, através das nossas atitudes e principalmente através do nosso serviço de humildade, de simplicidade, de generosidade para com a salvação das almas. Deixemos Cristo lavar os nossos pés, purificar a nossa vida, reconduzir a nossa vida ao caminho de salvação, para que possamos ter parte com Ele, para que depois, seguindo esse caminho de salvação, possamos ser também instrumentos de conversão para muitas outras almas, porque na medida em que nós seguimos o caminho certo, aqueles que vêm depois de nós possam ver o nosso testemunho e continuar seguindo a Cristo, seguindo atrás de nós, sabendo que nós estamos seguindo o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.